Eu sou o Maxon, hoje eu vou falar sobre Jogos Mortais Jigsaw. 7 anos depois do último Jogos Mortais chegar ao cinema, o Jogos Mortais o final, o Saw 3D chegar aos cinemas, a gente tem um novo capítulo nessa saga criada pelo James Wan e pelo Leigh Whannell. Se você tem apreço por esses dois, diretor e o ator roteirista, eu acho que chamou sua atenção. É uma saga de 7 filmes de 7 anos. Eu tenho um imenso respeito por essa franquia, uma franquia que é a maior bilheteria da história das franquias de terror, entrou pro Guinness, eu não sei se ainda é, mas talvez sim. Eu tenho um grande respeito e admiração pelo que fizeram nesses 7 filmes. Eu tenho uma história muito particular com Jogos Mortais. Eu gostei muito do primeiro, o primeiro é uma grande unanimidade, foi o que revelou o James Wan, o Leigh Whannell no roteiro, atuando. O James Wan, que eu sou bastante fã também, você que acompanha o canal sabe o quanto eu gosto de Invocação do Mal, do Sobrenatural e de outras produções que ele está envolvido. A minha história particular é que eu gostei muito do primeiro, como eu disse, uma unanimidade, todo mundo gosta, foi meio que um dos mais exponenciais filmes de terror dos anos 2000. E eu assisti o segundo na época, que foi pouquíssimo tempo depois do primeiro chegar aos cinemas, eu não curti a ideia, eu não curti o que fizeram com o filme. Eu não era assim tão jovem imbecil, mas eu não gostei muito. Eu achei que foi uma afronta e abandonei a franquia, que todo Halloween vinha um novo filme. Eu, fazendo faculdade, conheci o Daniel, grande amigo meu, grande fã de Jogos Mortais, me convenceu a retomar, a tentar de novo. Eu estava no 5º filme, se não me engano. E eu retomei, assisti e entendi a proposta, que são filmes, é uma série de filmes no cinema, basicamente. É filme-série. O primeiro ele é um filme autossuficiente, daí em diante não são mais. Os filmes são pedaços de um todo, eles são dependentes, eles não são autossuficientes como o primeiro filme. Se você pega o Jogos Mortais 4 para assistir sem ter assistido os outros, você vai ficar completamente perdido e o filme não faz nenhuma questão de te explicar, a menos que tenha ali tem uma introduçãozinha ali no começo, mas é nada, você vai ficar perdido mesmo, porque ele é complexo, ele tem personagens, desenvolve bastante coisa, que eu acho coisas que valem a pena, não é bobagem, o filme não se desenrola por conta do sucesso que havia fazendo. A Lionsgate, distribuidora que montou a Twisted Pictures só para fazer Jogos Mortais, Saw na época, eu acho que foi muito bom. Até os capítulos mais fracos, que são, na minha opinião, o 7º, o final, ele é decepcionante, eu ainda acho que é acima da média. Então esse meu amigo Daniel me convenceu a assistir, a gente assistiu os últimos filmes no cinema, e eu virei um fã assíduo, assim, um estudioso de Jogos Mortais. Então é com esse tipo de pessoa que você está falando aqui, quero dizer. Eu sou muito fã da série, e esse novo filme, eu senti que talvez não soubessem o foco. Esse filme é voltado para fãs como eu ou é voltado para uma nova audiência? Fica claro que sim, é voltado para uma nova audiência, porém, tem coisas ali o bastante para tentar resgatar esses fãs depois de 7 anos. São poucas as franquias de terror que retomam de forma que dá certo. Esse ano a gente já teve aí o Chamado 3, que foi abismal, catastrófico, e teve o Leatherface recentemente, que eu não achei de todo mal, porém é de uma franquia muito sofrida. Jogos Mortais vem de uma franquia que eu acho de alto nível, com uma história intrincada, vários personagens bons. Então você, fã de Jogos Mortais, não vai ter as respostas que você queria depois do final do 7º filme. Você não vai saber o que aconteceu com o Hoffman depois que o Dr. Gordon trancou ele no banheiro, e muito menos o que aconteceu com o Dr. Gordon. Um personagem importante lá no primeiro filme, ficou toda a série sem aparecer e volta no último filme para não fazer muita coisa, e a gente não sabe o que acontece. Então a gente vê novos personagens, novas situações e a volta do Jigsaw. Você que é fã sabe que o Jigsaw, John Kramer, o assassino da peça de quebra-cabeça, ele morreu no 3º filme. Ele foi quase decapitado com uma serra circular, cortou o pescoço do cara. O começo do 4º filme é, pra mim até agora, a melhor cena de todos eles, que é a autópsia do Jigsaw, quando o detetive Hoffman descobre no estômago dele uma nova fita que os jogos continuariam. Esse filme, é bom lembrar, é bom destacar que o nome dele original em projeto era Saw Legacy. E é justamente isso que ele trata, um legado deixado pelo John Kramer há 10 anos. Então ele se passa 10 anos depois, lembrando que os filmes todos se passam no decorrer de pouco tempo, apesar da gente receber eles anualmente. Tudo acontece muito atrás do outro, os filmes eles são todos bem encaixados, com finais, aqueles famosos cliffhangers dignos de série, estão nesses filmes, ou seja, é mesmo uma série de filmes, um filme-série no cinema, filmes que precisam um do outro, pensados dessa forma. O Leigh Whannell e o James Wan, eles se envolveram na produção executiva de todos os episódios, esse novo tem o dedo deles nesse sentido, outros roteiristas passaram a se envolver com a série, outros diretores, mas essa nova série não tem esses diretores, inclusive o diretor do 2, o 3 e o 4 seria legal se ele tivesse retomado.
Um cara legal citar aqui é o editor, o diretor dos Jogos Mortais 6 e 7. Ele editou vários dos Jogos Mortais, inclusive esse novo. Ele está envolvido com a série, o que é legal. Porém, ela não tem aquela cara videoclíptica MTV dos anos 2000, bem característica. Não tem aquela edição frenética, acelerada, com muito corte, que os Jogos Mortais 2 tem, o 3 tem, o 4, depois vai atenuando um pouco, mas pro 5º, 6º, 7º. Não tem, é um filme mais convencional nesse aspecto. Então, caso você não tenha gostado, eu achei que perdeu um pouco essa característica que ficou para quem era fã, ali do miolo de Jogos Mortais. Eu sei que muita gente debandou e muita gente nunca viu. Então, assim, eu tô curioso para saber alguém que nunca assistiu uns Jogos Mortais que cai nesse filme. Ah, quero assistir um filme de terror no cinema, acaba assistindo Jogos Mortais. O que uma pessoa dessa vai achar? Não sei, eu sei que ela vai entender. É um filme que dá para compreender na totalidade. Então, ponto para os roteiristas nesse aspecto. Você que nunca viu, você vai conseguir entender o começo, meio e fim desse filme. Novos assassinatos começam a acontecer nos dias atuais, vítimas trucidadas começam a aparecer, começando com um bandido que está escapando da polícia e ele diz que ele está participando de um jogo que se ele não fizer tal coisa, pessoas vão morrer. E aí já ficam ressabiados ali os dois policiais envolvidos no caso, porque já associam ao Jigsaw. Uma vítima aparece enforcada no viaduto, ali com um balde na cabeça. Então a gente tem aí um pouco mais do nível de gore desse filme. Eu não diria que ele faz feio para os filmes de terror de uma forma geral. Ele faz feio talvez para a franquia, que é uma franquia de alto nível, que gerou o termo torture porn, né? Popularizou esse termo. Eu não diria que ele é tão alto nível em termos de gore explícito quanto outros filmes da série, mas ele não decepciona também, especialmente para quem está acostumado mais a ver filmes de terror no cinema. Então, paralelo a essa investigação nova, a esses novos assassinatos do Jigsaw, que são atribuídos ao Jigsaw porque é encontrado nas vítimas o recorte da peça de quebra-cabeça, mas evidentemente o assassino está morto, então seria uma cópia, alguém que está assassinando pessoas nos moldes do Jigsaw original. A gente tem novas vítimas em um novo jogo. As regras são aquelas mesmas, vítimas capturadas que não fazem por merecer a sua existência e são colocadas em prova para fazerem um sacrifício para provarem que ainda querem viver, continuar vivendo e se aprendem alguma coisa desse experimento macabro e doentio do dito Jigsaw aí novo. Então são essas duas linhas paralelas que a gente já viu isso em muitos filmes passados, basicamente em todos. A investigação policial, com os policiais indo atrás das pistas, desenvolvendo mais essa ideia. Nesse filme novo a gente tem mais envolvimento dos dois legistas, o legista é importante e a sua assistente. Isso deixa um pouco ressabiado do tipo, por que dessa vez focaram no legista, mas vai desenvolver ali na reviravolta mais pro final do segundo ato do filme. E essas novas vítimas, são essas pessoas que sobrevivem a essa empreitada de terror e sacrifício desse suposto Jigsaw. Então o filme lida basicamente com isso. Ele tem os seus momentos de que diabos está acontecendo? Isso não pode estar acontecendo, isso está muito errado, e aí dá uma volta ainda mais que você se engana e é difícil antecipar algumas coisas, eu acho isso um ponto legal. Ele coloca em xeque algumas coisas cruciais da franquia, alguns pontos muito importantes que eu acho digno de debate, pelo menos. É um filme que vai fazer você e seus amigos fãs de Jogos Mortais debaterem sobre, então eu acho que isso já é bem válido. Ele não sobressai os grandes momentos da série, especialmente em termos de armadilha, se é isso que você está indo atrás, da originalidade, né, do quão genioso e doentio é esse novo Jigsaw, digamos assim, ele não sobressai. Então a gente já viu coisas melhores em termos de armadilhas, sofrimento, sacrifício e sangue na tela, a gente já viu mais e melhor do que nesse filme, mas como disse também, ele não decepciona. Eu não saí do cinema com o estômago revirado no pior sentido possível, né? Não o estômago revirado de ver muitas tripas ali, o que é bom para quem curte esse tipo de coisa. Ele não me ofendeu em nenhum aspecto. Eu não sei se ele vai se transformar em uma nova série, porque essa talvez seja a intenção dos realizadores. Os diretores, que são caras que eu já conhecia mesmo sem saber, eu assisti um filme australiano chamado Canibais, que é desses caras, eu não consigo entender por que resgataram esses caras em específico, eles não estão muito envolvidos com a cena de terror mais atual, mas eles não fizeram um trabalho ruim não, são dois irmãos gêmeos muito, muito idênticos assim, eles não fazem feio não. Então tem pontos a serem desenvolvidos, a gente tem personagens novos, a exemplo do Hoffman, a exemplo da Amanda, que a gente pode ver chegar em algum lugar, existem novos cúmplices na toda a causa do Jigsaw, e como eu disse, é mais sobre o legado.
o que a história desse assassino, que não é bem um assassino, porque ele nunca matou ninguém, que isso fique bem claro, que tipo de legado ele deixou para o mundo e como os seguidores doentios assimilaram essas informações e desenvolveram isso em suas próprias vidas. Sobre isso, o filme, por mais que isso não desenvolva tanto, talvez a gente veja no Jigsaw 2, eu gostaria muito de ver alguns aspectos que foram pouco desenvolvidos nesse filme numa continuação, porque tem muito potencial ainda. E esse filme mostra justamente isso. Uma franquia de 7 filmes, esse é o 8º, ainda tem potencial para ser desenvolvido? Na minha opinião, como fã, sim senhor, tem potencial para ser desenvolvido. Gostei do filme e acho que um Jigsaw 2 seria ainda melhor. Ele não é o que o primeiro Jogos Mortais fez lá em 2004, de forma nenhuma. Ele não vai criar aquele estardalhaço, aquele rebuliço. Mas ele não faz feio, não. Ele não leva barranco abaixo uma franquia que, na minha opinião, é alto nível. Então, é isso aí. Jigsaw, Jogos Mortais. Valeu.